A paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus? Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho, e hoje nós estamos aqui no nosso terceiro áudio, meus irmãos. Olha aí, né? O terceiro áudio do nosso estudo lutando com o mal. A gente tem que aprender isso, né? A gente tem que saber lidar com isso. E muitas das vezes a gente quer usar a força humana e acaba quebrando a cara, ok? A gente trabalhou um pouquinho ontem em 2 Timóteo 2,4, né? O tema desse estudo, qual que é o tema? Lutando com o mal, Efésios 6,12, que a gente já leu também. Pois bem, e a gente ontem fez menção de 2 Timóteo 2,4, né? Mas Efésios 6,11 fala das astutas ciladas do diabo, aquele que não dorme e nem cansa, meus irmãos. Olha que interessante. Então, eu quero que você abra lá de novo em Efésios. Vamos lá. Tá com a sua Bíblia aberta aí? Você pode abrir? Legal. Lá em Efésios, no capítulo 6 e o verso 11, ele vai dizer: revesti-vos de toda armadura. É para você se revestir, é para cobrir-se da armadura de quem? De Deus. Ele não disse revesti-vos da armadura do pastor, não. Revesti-vos da armadura do ministério, também não. Ele disse o quê? Revesti-vos da armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então significa que existe uma armadura ao qual a gente pode estar preparado para lutar contra o mal, né? Então, quando a gente vai lutar contra o mal, você não pode estar despreparado, você tem que estar apto para a guerra, ok? Sendo assim, ele vai dizer assim, ó: você tem que se revestir das armaduras de Deus. E aí eu vou perguntar para você, você está revestido? Você está? Porque assim, dentro desse texto, eu não vou falar de todas as armaduras agora, mas ele vai dizer uma palavra muito interessante no verso 11. Dá uma olhadinha que ele vai dizer assim, ó: para que possais estar firmes, tá? Porque se você for firme como um prego na areia, você cai, você sabe disso, tá? Mas você vai ter que estar firme como um prego no concreto, numa rocha. Por quê? Se você estiver firme, você vai poder vencer as astutas, escreve aí, astutas ciladas do diabo. Então aqui é um mistério. Significa que o diabo, que é um ser que não dorme, não cansa, não descansa, ele vai preparar ciladas. Então, enquanto você descansa, você dorme, você cansa, ele vai ficar pensando: eu vou preparar uma cilada no amor, eu vou preparar uma cilada no trabalho, eu vou preparar uma cilada no ministério. Então, existem certas ciladas que vão aparecer na sua vida, se é que já não está aparecendo. E aí você não vai conseguir escapar com a sabedoria e a força humana. Por isso que você precisa estar revestido, porque se você estiver revestido com as armaduras de Deus, as ciladas que ele preparar, você não cai, não te atinge. Olha que forte, né? Então, quando você percebe que você está cingido, né, com a armadura de Deus, você vai perceber que o inimigo não tem poder sobre você. Você consegue passar por essas coisas, né? Então, vamos lá para a primeira aula. Eu não vou falar das armaduras agora, eu vou deixar para o final, tá bom? Então, qual que é a primeira aula? Poxa, pastor, nós já está no terceiro áudio, o senhor ainda vai começar a primeira aula? Ué, você não está gostando? Quer que eu paro aqui então? Espero que não, né? Então, vamos lá. A primeira aula. Primeiro eu quero que vocês vejam uma verdadeira luta espiritual, tá? Você precisa entender a verdadeira luta espiritual. Vamos lá? Mateus. Evangelho de Mateus, tá? No seu capítulo 4. Vamos lá. Vamos assistir um episódio, tá? Fecha seus olhos, se você puder. Mateus capítulo 4. O título vai dizer:
a tentação de Jesus. Ele está sendo tentado pelo inimigo, tá? Então vamos lá. Nós vamos ler aqui Mateus 4, 1 a 11. Então foi conduzido Jesus, presta atenção que isso aqui é uma aula. Perdeu? Vacilou? Não vai lembrar tão cedo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Na sua Bíblia e na minha está escrito com E maiúsculo. Então quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Capite? Entendeste? Ok. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo, né? Aonde? Para o deserto. Mas para quê? Para ser tentado pelo diabo. Porque o propósito? Isso é entre Deus e Jesus. Só que Jesus tinha que passar por essa situação. No decorrer da vida, você vai perceber que essas 3 tentações que aconteceu com Jesus acontecem com você quase todos os dias. E às vezes você é reprovado, né? Olha só. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Não vou dizer, explicar como que foi, como que é, porque não é o intuito do estudo hoje. Como assim, pastor? Como é que ele não morreu com 40 dias e 40 noites de... 40 dias e 40 noites de jejum? Não vou explicar isso, não vou comentar isso agora, tá? Não é o intuito do estudo. Mas ele estava jejuando. Ele estando jejuando, ele teve fome, com certeza. Ok? Então, lógico que a sua carne, ela tremia de fome. Porque são 40 dias. Para nós, 1 mês e 10 dias. Eu peço para vocês fazer campanha comigo de oração e jejum. Aí eu falo assim, bom gente, vamos fazer um jejum, vai, 1 hora de jejum, um exemplo, porque tem pessoas que tomam remédio e não pode ficar muito tempo. As pessoas já vêm para cima de mim. Que isso, pastor? Você é louco? 1 hora é muito tempo. Jesus ficou 40 dias e 40 noites. Ah, mas ele é filho de Deus. Não, estamos falando aqui da carne, tá? Ele estava na carne aqui, tá bom? Ele não estava usando os poderes. Ou você não lembra que lá em Colossenses ele esvaziou-se de si? Em Filipenses, desculpa. Ele esvaziou-se de si. Então, não vem com desculpa. O que acontece? Tem gente... Eu falei que uma vez eu ia ensinar um estudo sobre... Eu não lembro se era santidade, alguma coisa. Eu não lembro mais o nome do estudo. Que os graus da santidade... Eu não lembro. Ou da consagração. Eu não lembro mesmo, tá? Mas, como jejuar 40 dias e 40 noites? Como é que eu posso fazer esse jejum, pastor? Porque você sabia que você vai subir um degrau? Fazendo isso, você sobe... Eu já estou querendo já quase falar do outro estudo. Você sobe um degrau. Esse um degrau, você tem que estar em comunhão... Se você for casado, você tem que estar em comunhão com seu esposo ou com sua esposa. Por quê? Porque não vai poder rolar sexo. Esse tipo de jejum... É um tipo de consagração que precisa que você tenha comunhão com o seu cônjuge. Por isso que não pode ser muito tempo. Por isso que para casados é complicado. Para as pessoas solteiras é mais fácil. Agora, ele não pode ter sexo. Ele vai ter que cortar da vida dele muita coisa. Mas muita coisa. Vai parecer um chato. É. Só que ele vai ter que subir esse nível. E quando ele voltar desse nível... Os seus pés não pisará mais nesse chão. Ele vai se sentir como se flutuasse. Ele vai ter relacionamento com Deus de uma forma totalmente avançada. Mas isso aí não é assunto para agora. Então Jesus teve fome. E chegando-se a ele, o tentador, disse... Quem é o tentador? O diabo. Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. O diabo viu que ele estava com fome, então falou, você não está com fome? Você não é o filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. O que você faria aqui, ó? Quando ele falou isso, o que você faria? Você transformaria as pedras em pães. Você talvez transformaria não só num pão comum. Você já ia abusar. Você já ia colocar algumas fatias de queijo, presunto, jogar um alface, um tomate, cebola, bastante ketchup, né? Você já não ia transformar num simples pão. Você ia transformar num x-salada. Num grande hambúrguer, num quarteirão, eu sei. Por isso, meus irmãos, que... Deus está nos mostrando que não é só por questão de ser um pão, mas um alimento. Quando você está num propósito, qualquer tentação que vir, você tem que vencer. Qualquer tentação que vir, você tem que vencer. E o que Jesus disse para ele? Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele vai comer pão, com certeza, mas não é naquele momento. Então ele diz, opa, parou. Escuta aqui, Satanás. Não é só de pão que o homem vive, mas o homem também vive da palavra que sai da boca de Deus.
Nesse momento eu preciso, porque quando a pessoa está jejuando, olha, eu estou quase entrando no estudo da consagração. Quando o homem está jejuando, ele está colocando papinha na boca do seu espírito. É como se ele catasse uma colher de unção e colocasse. Olha, gente.